Olá, bem-vindos à nossa aula do Panorama do Antigo Testamento. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o livro de Levítico, que é o terceiro livro de Moisés, depois de Gênesis e Êxodo. E nós vamos começar falando sobre a questão do nome Levítico, porque nós chamamos de Levítico. O termo Levítico significa questões dos levitas. E é um título dado na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, e que nós então adotamos esse nome. Mas o texto original, o título que os judeus deram para Levítico, é simplesmente as primeiras palavras de Levítico, que é "e chamou". Então, em Israel, eles iriam dizer: vamos abrir o livro de "e chamou", no capítulo 3, versículo 4. E eles acostumam com esses termos, né? Simplesmente a primeira frase do livro, como o livro de Gênesis, em Israel seria "no princípio". É isso que é o título de Gênesis no israelita. E o título de Êxodo é "Estes são os nomes". E assim começa Êxodo. E na verdade não tem uma linha divisória. Se você for olhar esses livros, você não consegue enxergar uma linha divisória entre eles. Na verdade é uma sequência. Você tem que pegar o Pentateuco, embora o Pentateuco sejam 5 livros, mas você tem que ler como um livro. É como Jesus se referia. Ele dizia: Moisés. Está escrito lá em Moisés, na lei. E, na verdade, os 5 livros são um livro. E nós, então, temos essa divisão, que é boa, é didática. Eu vou mostrar para vocês essa divisão bem clara. Por exemplo, o final de Gênesis. Vou ler o último parágrafo de Gênesis. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram, e o puseram num caixão no Egito. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa. Então, o próprio livro de Êxodo, né? Estes, pois, é o nome do livro de Êxodo. E simplesmente continua a história, como se tivesse um outro parágrafo no mesmo livro. E a mesma coisa acontece com Levítico. Quando você termina Êxodo, está dizendo ali: se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. E chamou o Senhor a Moisés, e falou com ele da tenda da congregação, dizendo... Eu li o primeiro versículo de Levítico, com Êxodo. Então tem uma separação. Na verdade, o evento final de Êxodo é o inicial de Levítico. Essa é a questão. É um livro só, e quando você olha dessa forma, o nome Levítico, Êxodo, Deuteronômio, Números, que são nomes estranhos, acabam ficando mais fáceis. Acaba quebrando um pouco essa barreira. E também eu quero destacar a questão cronológica dos textos. Moisés começa em Gênesis com o relato da criação. Ele então caminha, chega até Abraão, e Abraão começa a nação. Começa uma família que se torna uma nação. E ele vai indo, chega a Abraão, Isaac, Jacó e José. Termina com José. Aí Êxodo relata o comecinho lá, as famílias no Egito, e como essas famílias foram escravizadas. Então destaca a libertação dessas famílias. Eles chegam no Êxodo até o Monte Sinai. Então eles saem lá do Egito e caminham até o Monte Sinai.
No Monte Sinai Deus dá a sua lei e Deus ensina sobre o tabernáculo, sobre aquela tenda. E com isso tudo, com o tabernáculo, com a lei, nós vemos Deus como o grande rei de Israel. Deus tem agora um lugar da sua habitação, nunca teve isso antes, um lugar específico da habitação de Deus. E agora ele tem um lugar, que é o tabernáculo, da habitação dele, e agora ele tem um código escrito, ele tem a lei. Ele tem o povo, ele tem a lei, ele tem o templo. Então agora Deus vai governar sobre o povo. Por isso que nós vamos ver daqui a pouco no livro de 1 Reis, ou 1 Samuel, quando o povo pede um rei, e Samuel fica meio triste com o povo, falando, melhor não fazer isso, Deus chega para o povo e fala, vocês estão me abandonando, eu era o seu rei. Essa é a questão. O tabernáculo coloca um lugar físico específico e aquele lugar é o lugar da habitação de Deus aqui na terra. É o tabernáculo de Deus, é a tenda de Deus. Essa é a questão. E aqui então no livro de Êxodo, Moisés descreve todo o tabernáculo como ele viu no monte, vai descrevendo cada detalhe, e o povo constrói esse tabernáculo. Construiu. E no último capítulo de Êxodo é a dedicação do tabernáculo. Quanto tempo se passou entre o povo sair do Egito e a dedicação do tabernáculo? Mais ou menos 1 ano. Eles já estão há um ano fora do Egito. Então eles dedicam esse tabernáculo, dedicam a Deus, a nuvem cobre o tabernáculo, a glória de Deus se revela lá, e Deus então Moisés chega para o povo e começa a falar, naquele mesmo dia, começa a falar para o povo. O que ele começa a falar para o povo? Levítico. Ele começa a dar ordens para o povo com respeito àquele tabernáculo, com respeito ao que vai ser feito naquele tabernáculo. Por quê? Por que é importante isso? Porque o povo já tinha aprendido como sacrificar. Onde eles tinham aprendido como sacrificar? No Egito. Que tipo de animais era para eles sacrificarem? Onde eles tinham aprendido isso? No Egito. Como eles deveriam servir a Deus? Como os egípcios serviam seus deuses, porque é assim que eles sabiam. Então Deus teve que ensinar para eles como deveria ser servido. E Deus ensina aqui em Levítico tudo sobre isso. Ele ensina o culto para eles. Ele ensina a santidade da pessoa e a santidade do lugar. A necessidade de separação. E Deus não quer que eles imitem o culto do Egito. O livro de Levítico, então, ele vai ensinar a gente, nesse sentido, uma lição vital. Talvez uma das principais lições que você pode aprender na sua vida. Que é, eu não posso servir a Deus do modo como eu aprendi a servir a um Deus no mundo. Não é da mesma forma. Muitas vezes na igreja, pessoas chegam muito contentes com metodologias para servir a Deus, que funcionam muito bem no mundo. E chegam com essas ideias e tal, e de repente aquilo não é necessariamente o método que Deus estabeleceu na Bíblia. Mas serve no mundo, funciona. Mas nós temos que lembrar que as nossas armas, elas não são carnais. Nós temos que batalhar a batalha de Deus com as armas de Deus. Não são com as nossas armas. Não é do modo como nós achamos que deveria ser, mas do modo como Ele estipulou. E aqui em Levítico a gente vai ver isso. A gente vai ver que sinceridade não basta no culto a Deus. Se você está realmente sincero, se você é um verdadeiro adorador que o Pai busca para ser seu adorador,
aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Se você é realmente um verdadeiro adorador, você vai fazer de acordo com o que Deus pediu. Essa é a questão. Começa por aí. E é isso que os sacrifícios vão fazer. E aqui no livro de Levítico, ele começa descrevendo alguns sacrifícios. E esses sacrifícios são divididos em 5 partes. Tem os holocaustos, as ofertas de alimentos ou ofertas de manjares, tem os sacrifícios pacíficos, então tem a oferta pela culpa ou pelo pecado e a oferta pela culpa. Tem esses 5. Desses 5, ele vai descrever no capítulo 1 a 7, ele vai descrever esses 5 tanto com respeito à pessoa comum quanto com respeito ao sacerdote, mas são esses 5 os sacrifícios, de forma geral são esses 5. Desses 5, 3 são voluntários e 2 são, de certa forma, obrigatórios. Se você é pecador, são obrigatórios. Mas 3 desses são voluntários. Por exemplo, o termo holocausto. Holocausto é uma oferta que eu colocaria para Deus, algum animal que eu levaria para Ele para sacrificar, mas como uma oferta de graça, de agradecimento. Como eu procurando algo de Deus, eu buscando algo dele, eu ofereço um holocausto. É como talvez Abraão indo para oferecer o seu filho como holocausto. Era uma oferta. Eu vou fazer uma oferta para o meu Deus. Só que oferta que é um holocausto. É isso que é uma oferta. Não é uma oferta pelo pecado, embora tenha a ver com o pecado. Vamos exemplificar assim. Eu pequei. Que tipo de oferta eu faria a Deus? Oferta pelo pecado. E aí, acaba por isso? Não. Deus me perdoa, mas eu sou grato a Deus. O que eu ofereceria? Um holocausto. Senhor, obrigado porque o Senhor me perdoa. Holocausto. Continua. A oferta pacífica. Ofertas pacíficas. A oferta pacífica, ela viria depois. Porque agora eu estou em paz com Deus. Eu quero oferecer uma oferta pacífica para Ele. Então tem tudo a ver com relacionamento com Deus, um relacionamento amoroso com Deus, um relacionamento de perdão, de gratidão, mas um relacionamento com regras. Eu não poderia, por exemplo, oferecer um holocausto na minha casa. Eu tinha que ir até a porta da tenda da congregação. Se eu fosse pego na minha casa fazendo um holocausto, não teria questão de eu provar para que eu não estava fazendo para outro Deus. Eu era expulso do acampamento. Não podia fazer. Se chegasse um estrangeiro e fizesse, também era expulso. A regra era essa: se eu for sacrificar, é na porta da tenda da congregação. Tá. A oferta de manjares, como era essa oferta de manjares? A segunda oferta era geralmente flor de farinha, a farinha, em cima era derramado azeite, em cima do azeite incenso. Então eu chegava e entregava isso para o sacerdote pegava aquela parte de cima com incenso, um pouco da farinha, um pouco do óleo e todo o incenso, todo ele, e tinha lá o altar pegando fogo e ele jogava. E aquilo subia, o cheiro daquilo subia, agradável a Deus, também era uma oferta que você oferecia a Deus, junto com outras. Às vezes junto com o holocausto, às vezes junto com a oferta pelo pecado. E você oferecia aquilo a Deus. E o resto, claro, aquele resto de farinha que ficava ali, era do sacerdote. Era o pagamento dele, o sustento dele também provinha dali. Mas vamos falar um pouquinho sobre a oferta pelo pecado. Algumas diferenças da oferta pelo pecado. Eu vou falando das ofertas e a gente vai entendendo.
Primeiro, eu chegava na porta da tenda da congregação, eu pequei. Eu reconheci que eu pequei. Eu colocava minha mão na cabeça do animal que eu oferecer, depende das minhas posses, eu ofereceria um boi, dependendo seria uma pomba, dependendo seria até menos de uma pomba, tem até menos que uma pomba, mas acho que é 1/10 de efa de farinha que o pessoal oferecia, mas vou colocar o novilho, eu coloco minha mão sobre a cabeça do novilho, eu, não sacerdote, eu sacrifico o novilho. Eu pego também, eu vou entrar lá naquele pátio e eu vou cortar aquele animal nas partes, eu vou tirar as partes dele. Eu que ia enfiar a mão e tirar a gordura dele. Eu que ia tirar os rins, aquela capa sobre o fígado. Então, todo homem em Israel deveria ter um sangue um pouco frio. Se você como homem, ou mulher, né, mas pensando principalmente no homem, você teria que ter algum conhecimento para trabalhar em açougue. Um açougue, né, que você tinha que matar, cortar ali, tirar as partes daquele animal. Era algo demorado, óbvio. Era algo que te sujava inteiro com o sangue daquele animal. E você então entregava aquela parte para o sacerdote, a gordura, né, aquelas partes, tá, os rins, e o sacerdote queimava aquilo. Então não era o sacerdote, era você que cortava o animal nas partes. A diferença da oferta pelo pecado, por exemplo, ao holocausto, o holocausto era igual também. Você fazia assim, mas na oferta pelo pecado, não, no holocausto, o animal ele era queimado inteiro. Só tirava ali o couro, né, para o sacerdote tirar uma parte dele, mas o animal era queimado inteiro no altar. Quem está cortado, tá, mas inteiro. Na oferta pelo pecado, era só a gordura do animal que era queimada. E essas partes menores. O animal todo ele seria levado para fora do arraial, ou seja, havia o tabernáculo com o seu átrio, todas as tribos em volta. Eles iam levar lá para fora esse animal, para um lugar que tinha cinzas, e iam queimar esse animal lá fora, porque era oferta pelo pecado. Por isso, quando nós lembramos de Cristo, é muito parecido, porque ele foi morto onde? Fora. Ele foi tirado da cidade e foi morto fora do arraial. É lá que ele foi colocado. Então, Cristo também saiu do arraial para ser entregue dessa forma. Mas tinha essas ofertas e holocaustos, eles eram oferecidos de manhã, à tarde, aos sábados, nas festas. Às vezes você vê milhares de bois sendo oferecidos. E geralmente os holocaustos você pegava, quando eu matava o animal e ia tirar as partes, os sacerdotes vinham, pegavam o sangue dele e jogavam na base do altar. Aspergiam no altar e jogavam aquele sangue na base do altar. Então, quando você tiver uma vista aérea do átrio ali do tabernáculo e ver o altar de holocaustos, aquele altar grande que fica lá de fora, você vai ver a base dele toda vermelha, de tanto sangue que eles iam jogando. Era para ser jogado no chão, na base do altar. É o modo como Deus queria então ser apaziguado, mas aquilo era uma oferta que a pessoa fazia do coração. O verdadeiro adorador, ele entendia isso. Ele chegava para Deus com oferta pelo pecado e oferecia de acordo com o que Deus estipulava, mas Deus estava olhando o coração dele. Tem lugares em que a gente vê no livro de Amós, por exemplo, que o pessoal chegava e fazia tudo certinho, de acordo com o Levítico. Mas Deus não aceitava o sacrifício deles, porque o coração deles não estava com Deus.
era só um rito. Então a grande questão não era eu fazer de acordo com isso, era eu ter o coração reto. Mas se eu tenho o coração reto, eu faço de acordo com isso. E depois eu estou tão contente que Deus perdoou o meu pecado que eu vou e ofereço um holocausto. E para simbolizar essa minha fé em Deus, que Deus é propício a mim, eu vou lá e ofereço uma oferta pacífica. Nós, Deus, o Senhor e eu temos paz. É isso que as ofertas significam. Cristo é a nossa paz também. Cristo é o pão que desceu dos céus também, no caso dessa oferta de manjares. Então você vai ler através do livro de Levíticos e você vai vendo essas ofertas e sempre vai se repetindo. Havia um dia especial, eu vou para essa oferta e depois eu volto então para continuar a linha de texto, mas havia um dia especial que era o dia da expiação. No dia da expiação, que era um dia no ano só, no mês de Tisri, no sétimo mês, o sacerdote, o sumo sacerdote, entraria no Santo dos Santos do Tabernáculo só esse dia. Ele entraria uma primeira vez para fazer oferta pelo seu pecado. Então ele mataria o novilho, e ele pegaria esse sangue, e ele chegaria lá dentro no propiciatório e aspergiria esse sangue na base do propiciatório. Enquanto ali fora o incenso, na mesa de incenso, estaria subindo e meio que cobrindo o propiciatório, porque era aberto lá em cima. Então aquela nuvem ficava ali e ele aspergindo por si. Depois ele pegaria 2 bodes. Um bode era chamado expiatório e o outro emissário. O bode expiatório, um ancião do povo, alguém do povo ia lá, colocava a mão sobre o bode e tal, e esse bode era morto e fazia a mesma coisa pelo povo. E o outro bode era o bode emissário. Um outro ancião era escolhido e ele levaria esse bode até o deserto e ia soltar lá no deserto, para morrer no deserto. Isso simbolizava Cristo. Cristo ele morreu pelos nossos pecados e ele afasta de nós os nossos pecados. Leva para longe. Ele não mais se lembra dos nossos pecados. Isso era muito visual para as crianças, muito visual para o povo, vendo isso acontecer, aquele senhor levando o bode lá longe. E é engraçado que esses 2 bodes ficavam lá e eles tiravam sortes para ver qual seria o emissário e qual seria o expiatório. Então os bodes talvez olhando e torcendo, não sei o que eles poderiam torcer, o que seria pior, mas para ver qual cairia a sorte. É claro que esse bode emissário, ele não pode ser outro além do Senhor Jesus Cristo, porque ele é o único que paga pecados. Ele é o único nome embaixo dos céus pelo qual importa que os homens sejam salvos. É ele quem pagou todo o nosso preço. Então aquele bode emissário, ele não é, por exemplo, o diabo. Alguém pode afirmar que é o diabo porque o diabo tem uma grande culpa, ele tentou Eva lá no jardim e ele tem que pagar por isso, e ele simboliza que lá no futuro, quando tudo se acabar, Deus vai então colocar o diabo lá no lago de fogo e vai fazer o diabo pagar os nossos pecados, porque ele é culpado pelos nossos pecados. Mentira! Satanás não paga pecados, porque se Satanás pagasse pecados, ele também seria de certa forma o quê? Salvador.
Ele não paga pecados. Você não vai ver no tabernáculo sacrificando cobras. Porque uma cobra foi usada na tentação de Eva. Então vamos matar a cobra. Não, você não vai ver isso. Qual foi o castigo do diabo por ele ter ido lá e tentado a Eva? Haveria alguém, um descendente da mulher, que viria, a cobra ia picar o calcanhar dele, mas ele esmagaria a cabeça da cobra. Esse é o castigo. Mas pagar pecados não é um castigo, é uma glória. Então, óbvio que esse bode emissário representa o Senhor Jesus Cristo também. É Ele quem leva os nossos pecados lá para longe. Mas, continuando no livro de Levítico, ele vai descrevendo esses ritos. Ele acaba, então, Moisés acaba de consagrar lá o tabernáculo, e agora ele vai consagrar os trabalhadores desse tabernáculo. E começa a explicar para eles como seriam feitas as ofertas, e logo após ele começa a dizer como que Arão e seus filhos devem trabalhar. Mas ele então consagra eles, consagra Arão e seus filhos. E nessa festa toda, nós chegamos no livro, no capítulo 10. No capítulo 9, vamos ao capítulo 9 de Levítico, final do capítulo 9, o fogo de Deus, depois que Moisés então consagra Arão e tal, o que acontece? Entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, ou seja, no tabernáculo, depois saíram e abençoaram ao povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilaram e caíram sobre as suas faces. Então o fogo saiu de diante do Senhor. Qual era o lugar da presença do Senhor? É o tabernáculo. Então o fogo saiu lá de dentro e queimou o holocausto. Não é oferta pelo pecado, é o holocausto, porque a oferta pelo pecado tinha que ser queimada lá fora. Então queimou o holocausto, queimou aquelas coisas, e isso foi um sinal de que Deus estava com Moisés e Arão, de que Deus aprovava aquilo. É realmente o sacrifício para mim. E nisso, os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, se empolgam. São os dois mais velhos, os dois que haviam sido consagrados. E cada um toma o seu incensário, põe neles fogo e coloca incenso sobre o fogo e oferece fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Eles eram sacerdotes, eles haviam sido consagrados, eles estavam fazendo algo que deveriam fazer, que é o incenso, mas eles colocam fogo, aqui é dito fogo estranho. E o que acontece? Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. O mesmo fogo que saiu para a bênção, que saiu para consumir o holocausto, sai e consome os dois filhos de Arão. Na linha de importância sacerdotal, seriam o terceiro e o quarto homens. O terceiro e o quarto homem. Tinha Moisés, Arão, Nadab e Abiú. Mas a gente aqui não sabe o que é esse fogo estranho. A Bíblia não coloca exatamente o que é. O que é colocado é que Arão não contesta. Arão sabia que eles tinham fogo estranho. Ninguém fala, não, Senhor, não tem fogo estranho. Não, eles sabiam que era fogo estranho. Tem algumas teorias sobre isso. Alguns dizem que a questão de fogo estranho é porque eles pegaram fogo de um outro lugar que não o altar de holocaustos. Aqui em Levítico, no capítulo que fala sobre a expiação, diz que é para pegar o incensário e colocar brasas do holocausto ali.
Mas aqui não tinha sido dito isso ainda. Isso aqui é depois que vai ser dito. Eles não tinham essa informação. Que mais que poderia ser isso? Um incenso fabricado de uma forma diferente do que Deus colocou, poderia ser. Mas eu creio que o principal seria, na verdade, o coração deles. Talvez não era a hora. O incenso tinha que ser oferecido de manhã e à tarde. Eles talvez estavam no meio do dia ali e ofereceram. A gente não sabe exatamente o que foi. Mas o que a gente sabe é que mesmo eles estando vestidos certinho, consagrados, no lugar certo, eles ofereceram algo que não ia de acordo com as regras. E Deus puniu eles. O que a gente pode aprender disso? Quando você adora a Deus, se você quer ser um verdadeiro adorador, e você quer adorar a Deus em espírito e em verdade, você precisa adorar de acordo com as regras. Não basta você ser sincero. Não basta você querer fazer o certo. Na verdade, o querer fazer o certo de verdade implica em você fazer de acordo com as regras. Então, seria um falso querer. Se você quer fazer a vontade de Deus e está lutando para fazer a vontade de Deus, mas não é de acordo com as regras que Deus estabeleceu, então você tem que olhar para o seu coração. Porque se Deus vai aceitar se for de acordo com as regras. Essa é a pragmática de Deus. Ou seja, para uma coisa dar certo no reino de Deus, tem que ser feita de acordo com as regras de Deus. E independente de quem você seja. Aqui a gente está falando numa nação de 3 milhões, do terceiro e do quarto homem mais importante. Então o que Deus está dizendo aqui para nós é o seguinte: Ele não olha o seu crachá, Ele não olha a sua posição. A sua posição não garante que você faz qualquer coisa e Deus vai aceitar. Essa é a questão. E Deus foi santificado neles. Ou seja, todo o povo olhou para a situação e imagina lá o João Paulo no meio do povo. O João Paulo olhando para aquilo e falando: se Deus não poupou aqueles 2 homens ali, imagina eu, se eu não fizer a coisa direito. Então isso trouxe um respeito, uma reverência muito grande. Custou a vida de 2 dos filhos de Arão. Óbvio que Arão não gostou. Mas Arão ficou quieto. E os outros 2 filhos de Arão foram consagrados ao sacerdócio. Mas essa lição, no meio de Levítico, abre aqui para uma semana. A gente está aqui ainda no mês de Abib, do 2º ano da saída deles para o Egito. E nessa semana é relatado que aconteceu isso. E eles já então, Moisés já santifica os outros filhos dele, de Arão, para o sacerdócio, e continua dando as ordens. Quais ordens nós temos aqui em Levítico? Por exemplo, é falado sobre a bebida forte. O sacerdote, Deus diz para o sacerdote que ele deve, enquanto está no trabalho, no sacerdócio, se abster de bebidas fortes, para que ele saiba distinguir entre o certo e o errado. Porque ele, de agora em diante, quando o povo tiver dúvidas sobre a lei, sobre algum procedimento, ele vai para quem? O sacerdote. E se encontra o sacerdote mamado, bêbado, o sacerdote vai falar alguma coisa lá que nem vai lembrar depois, e aquela pessoa, por temor a Deus, vai fazer aquilo. Então não é para ele beber bebida forte, essas coisas, quando ele tiver no sacerdócio, para que ele saiba distinguir. O sacerdote, ele, aqui em Levítico e durante a Bíblia, ele é uma espécie de legislador também. Ele vai emitir laudos. Se essa
pessoa tem lepra ou não, ele tem toda a lei, ele vai olhar para essa pessoa e vai dizer, não, ela tem lepra ou não? Não tem. Ela não tem lepra, ela tem que fazer essa coisa e essa coisa, sacrifício, sacrifício. Ele vai dar esse tipo de laudo. Ele muitas vezes vai julgar também. Vai chegar duas pessoas com uma contenda, ele vai julgar entre as duas. Vai chegar um homem que desconfia que a mulher está traindo e ele vai intervir nesse caso. E não vai culpar a mulher a não ser que seja provado isso. Mas, inclusive, quem cuidava das cidades de refúgio para onde iam os homicidas inocentes, ou seja, aqueles que matavam alguém sem querer, eram os sacerdotes que cuidavam disso. Então era importante essa nação para Israel, e era por isso que Israel dava tanto dinheiro para eles, as ofertas, os dízimos e tudo mais. Porque na verdade eles eram o poder judiciário, legislativo e até o executivo. Ou seja, as pessoas que estavam no topo da nação, governando a nação, sob a tutela de Deus, eram os sacerdotes. Então os impostos que eu pagava em Israel, na verdade, eram para os sacerdotes. Por isso, quando é abandonado o culto, por isso, quando o povo para de contribuir e os sacerdotes saem correndo, vão procurar outras coisas para fazer, Deus se ira com o povo, porque Deus colocou os sacerdotes lá para uma função muito específica. Eles vão ser esse elo de ligação entre Deus e o povo. Eles vão ensinar a lei de Deus para o povo e sacrificar, fazer os sacrifícios para o povo. Ele começa a falar sobre os animais limpos e animais imundos, e tem muita questão sobre pessoas ficando imundas, que você vai ver no livro de Levítico. Tem a mulher depois do parto, ela fica imunda. O termo imundo não é que você vai pensar que é sujo de todo, que a pessoa toma um banho e não está mais imunda. Nós usamos esse termo imundo ao se referir ao filho quando está muito sujo, né? Esse menino está imundo, ou seja, ele não está só sujo, ele está mais do que sujo. Mas o termo imundo aqui significa que eu não poderia participar das ofertas a Deus quando eu estivesse imundo. É isso que significa. Significa que se eu estiver imundo e tocar em objetos, esses objetos também ficam imundos. Então a mulher, depois do parto, quando ela tinha, por exemplo, menino, ela ficava imunda 40 dias. Em outras palavras, se ela tivesse um filho em Adar, mês de Adar, que é o último mês do ano, ela não iria poder participar da Páscoa, que é em Abib. Então ela teria que participar da segunda Páscoa, que é em Ziv. Ela já iria estar purificada, não ia estar mais imunda. Mas se ela tivesse uma filha, eram 80 dias. 80 dias imunda. Então ela não podia participar nem da primeira nem da segunda Páscoa. Só o ano que vem, me desculpe, mas você não pode participar. Você não pode participar das coisas de Deus enquanto você está imundo. O homem também ficava imundo quando, por exemplo, tocava em coisas imundas, né? Você pegava um animal no campo que morreu, que as feras pegaram, você vai tirar do caminho, você tocou naquilo, você está imundo. Então você não pode fazer o sacrifício a Deus, tem que se lavar. No outro dia você pode fazer isso. E assim continua com as leis. Aqui ele fala sobre a questão da praga de lepra, que o sacerdote iria ver. Se a pessoa tivesse com essa praga de lepra, teria que sair fora do arraial, morar fora do arraial. E tem cidades, qual cidade que seria a cidade de leprosos aqui no Brasil? Tem cidade disso, né? Bairros. Tem bairros de leprosos no Brasil, que foram feitos para leprosos, mas naquela época as cidades tinham fora da cidade um lugar que os leprosos ficavam.
porque a lepra, ela passa. E ela pode contaminar a cidade inteira, pode acabar com a nação inteira se o pessoal não se cuidar. Então tinha o lugar do leproso, e quem iria averiguar isso, se a pessoa estava com lepra ainda ou não, era o sacerdote. Ele não ia dar cura para a lepra, ele só iria ver se está com lepra. Ou iria declarar que não está mais leproso. Essa é a questão. Quando a mulher estivesse, por exemplo, na menstruação, ela ficava imunda. E não só durante o período, mas 7 ou 8 dias depois ela ainda continuava imunda. Não podia participar das coisas, do sacrifício. E o que ela tocasse seria imundo. Por exemplo, se ela tocasse num vaso de barro, aquele vaso tinha que ser destruído. Se ela tocasse num vaso de metal, aquele vaso seria lavado, mas não no barro. Deus tinha uma preocupação muito grande, Deus sendo um biólogo, ele sabendo, um infectologista sabendo da complicação que pode dar tudo isso, ele então colocava essas questões bem claras. Não pode ter o mínimo risco de ficar contaminando os outros. Isso é a lei. E isso está incluído, por exemplo, no que Cristo fala, do resumo. Perguntaram para Cristo, qual é o resumo da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E quando eu amo o próximo como a mim mesmo, e eu estou imundo, e eu estou com lepra, eu não quero que ele pegue aquilo também. Então, é separado das outras pessoas nesse tempo. Essa é a questão. Eu não sei todas as implicações disso, mas Deus tem uma preocupação muito grande com o sangue. Hoje nós temos essa preocupação, com as doenças e tal, que se tem por aí, que são transmitidas pelo sangue. Mas Deus, naquela época, 1450 anos antes de Cristo, 3.500 anos atrás, Deus tinha essa preocupação. Se você tocar no sangue de alguém, se você tocar em